Graça e paz, pessoal. Estamos aqui nessa quarta mais. Já quero animar o seu coração para aquilo que a gente vai fazer nessa noite. Eu quero dar oportunidade aí para você ir compartilhando, sabe? Já chama o teu filho, tua esposa, vai para a sala aí para a gente estar recebendo uma palavra de Deus, tá certo? Quero dar um tempinho aí, já pega a Bíblia, pega um lápis, uma caneta, vamos tá anotando o que Deus vai ministrar ao nosso coração. Aproveita, convida aí tua família, diga para eles aí para estar recebendo uma palavra do Senhor nessa noite, tá certo? Já vai compartilhando. Tenho certeza que Deus vai nos ministrar uma palavra de Deus, para que nós possamos ter o nosso coração consolidado. Hoje eu quero estar falando sobre quebre a mentalidade de escassez. A gente vai falar sobre escassez hoje. Eu quero que você fique atento a que o Espírito Santo vai nos ministrar nessa noite. E o texto que a gente vai usar em Números capítulo 13, a partir do versículo 26. Números 13, a partir do versículo 26, tá certo? Quero aproveitar nesse momento e avisar para você o seguinte: domingo é o nosso culto de 6 horas, vai ser online. Nós vamos fazer um culto diferente. Vai ser a nossa ceia em casa, ok? Ah, pastor, como é que é isso? Você vai comprar o seu pão, o seu suco de uva, vai preparar a sua ceia lá para você, sua esposa, seus filhos. E aí no tempo certo ali que eu avisar para você, a gente vai estar ceando junto. Não vamos deixar passar esse mês da ceia. Você vai cear na sua casa, com a sua família, tá certo? Então já estou te comunicando hoje. No meio da semana eu vou estar avisando sobre isso. Daqui para domingo eu vou estar avisando sobre isso, e te lembrando sobre a nossa ceia de domingo, e para a gente não perder. Então domingo vai ser o nosso culto de ceia, amém? Números capítulo 13, a partir do versículo 26. Quero falar sobre quebre a mentalidade de escassez. Nesse tempo de guerra, nesse tempo de luta, se a gente deixar a nossa mente voar com o que está falando, com o que estão falando, com o que a mídia apresenta, a gente entra numa mentalidade de escassez e terminamos entrando numa letargia, ficando parado. Então quero ministrar sobre isso. Quero falar sobre 2 caras com a mente bem para cima, que não olhou para a circunstância, mas olhou para aquilo que Deus tinha ministrado a ele tempos atrás. Então eles mantiveram a palavra no coração acesa do que Deus tinha falado com eles, e por isso eles caminharam e andaram em vitória. Então eu quero falar sobre esses caras. Números 13, 26 diz assim: eles então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz Barneia, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel, e lhe mostraram os frutos da terra, e deram o seguinte relatório a Moisés. Pelo texto aqui você já está entendendo quem eu estou falando, quem é os caras que perseveraram e continuaram avançando. Entramos na terra a qual você nos enviou, onde mana leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela, mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas, muito grandes. Também vimos descendentes de Anak. Os amalequitas vivem no Negueb, e os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar, junto ao Jordão. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, e certamente venceremos. Mas os homens que tinham ido com eles disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Anak, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. Pai, eu quero te louvar pela tua palavra nessa noite. Eu quero te pedir, Deus, que a tua palavra encontre lugar no coração do medroso, encontre lugar no coração do desistido, encontre lugar no coração daquele que está desanimado. Eu te peço, Deus, que a tua palavra nessa noite gere um rebuliço naquele que por algum motivo está desanimado, está olhando
a circunstância de forma intransponível, mas que a tua palavra gera uma expectativa nova no coração dele, no coração dela, no nome de Jesus, e eu sei que ela pode fazer isso, e desde já eu te agradeço por aquilo que a tua palavra irá fazer no meio de nós, no nome de Jesus, amém. Eu quero falar sobre isso, sobre a mentalidade de escassez, sabe? E a mentalidade de escassez é altamente contagiosa, querido. A mentalidade de escassez é altamente contagiosa. O relatório pessimista dos 10 espias conseguiu influenciar todo o povo. Então um relatório negativo, um relatório, sabe, de falta de fé, um relatório de alguém que não olha com o olhar de Deus, ele pode contagiar o teu coração. É o que nós temos visto nesse tempo aí. O tempo, a nuvem que tem sido lançado são decretos de medo, decreto de desistência, de não vai dar, que não está acontecendo, não, eu vou pegar se eu fizer qualquer coisa. Se a gente entrar nessa nuvem, nós teremos um relatório de uma mente contagiosa, de uma mente contagiada, na verdade. Então, a mentalidade de escassez ela é altamente contagiosa. A mentalidade de um espírito duvidoso, de um espírito de dúvida, sabe, de um cara que não tem fé. O relatório de um pessimista, ele dispara, e foi o que os 10 espias fez. Ele conseguiu influenciar todo um povo. E aí veja o texto bíblico, em Números 14, do 1 ao 4, diz assim: naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz, por causa de relatório de pessimista. É o que nós temos visto hoje, meu irmão. Nós temos o Senhor. Eu já disse para você, nós não precisamos, sabe, deixa eu consertar aqui, nós precisamos ser organizados, vamos lavar nossa mão, sabe, vamos limpar a mão direito, vamos colocar máscara, vamos evitar. Mas se a gente entrar nesses relatórios pessimistas, a gente morre. Essa situação é para nos colocar num canto de parede, meu irmão. A Bíblia fala que praga algum entrará na nossa tenda. Ou a gente vive do que a palavra diz, ou a gente vai viver de relatórios pessimistas. Se você tiver cuidado, se você se guardar, se você guardar o coração, Deus vai te proteger. Se você andar em linha com a palavra, obedecendo os valores e princípios da palavra, Deus vai te guardar. Ou então a gente está servindo um Deus que é mentiroso. Ora, se Deus fala que Ele é escudo e broquel, Ele é escudo e broquel, querido. Ele é escudo e broquel, família. Então o que você precisa? Guardar o seu coração, obedeça os valores, obedeça os princípios, que você vai ter livramento, está entendendo? Olha só o relatório do pessoal. Veja o que o texto bíblico fala. Naquela noite toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhe disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou neste deserto, porque o Senhor está nos trazendo para essa terra. Quando entra o espírito de medo, quando entra o espírito de dúvida, a fé é arrancada. Quando entra o espírito de medo, quando entra o espírito de dúvida, a perseverança, a valentia, ela é arrancada. Por isso que você não pode andar no relatório pessimista. Num relatório pessimista, não ande nisso, porque se você andar num relatório pessimista, você vai entrar no espírito de desistência. Olha só o que o pessoal diz: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto, porque o Senhor está nos trazendo para essa terra só para nos deixar cair a espada. Nossas mulheres, nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? Disseram uns aos outros: escolhemos um chefe e voltaremos para o Egito. Para o espírito de desistência, eu estou aqui como um chofar. Eu estou aqui como uma palavra de destino para a sua direção. Siga a voz de Deus, dobre o teu joelho, o que o Espírito te ministrar, obedeça. Deus vai abrir uma porta onde não tem nem parede para que você possa passar. Deus vai trazer livramento, Deus vai trazer o escape, Deus vai te proteger. Escuta o que eu estou te dizendo, nós servimos um Deus fiel. Nós não servimos a homem, nós servimos a Deus que o que fala Ele cumpre. De acordo com a experiência de Josué e Caleb, o que nós podemos aprender sobre quebra de mentalidade de escassez, esses caras nos ensinam. Há mais de 2000 anos atrás, esses caras nos ensinam o que é vencer, sabe? Uma mentalidade de escassez. O que esses homens com mentalidade de abundância nos ensinam, porque a mentalidade dele era essa.
Olha para onde eles estavam olhando. Olha o discurso do pessoal. A gente é gafanhoto e aos olhos dele, ele nos vê desse jeito. Não é como as pessoas lhe veem, não é como eu lhe vejo, é como Deus lhe vê, é como você se vê também. Porque não importa da maneira que eu vejo, eu posso ver você avançando, eu posso ver você crescendo, eu posso olhar para você e achar você abençoado, mas se você não se olha desse jeito, é impossível avançar, é impossível crescer. E esse pessoal tinha esse discurso pessimista, porque eles se viam desse jeito. Mas Josué e Caleb, esses homens com mentalidade de abundância, nos ensinam muito. Nos ensinam muito. E eu quero hoje, junto com você, aprender com o que esses caras nos ensinaram. Sabe, a primeira coisa que eu aprendo aqui, que para quebrar a mentalidade de escassez, tome posse da promessa de Deus. Para quebrar a mentalidade de escassez, precisamos tomar posse da promessa de Deus. Olha só o que diz o texto de Números 13:30 diz: então Caleb fez calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomamos posse da terra, e certamente venceremos. Olha a atitude, querido. Olha a determinação, olha a perseverança. Se a gente ficar em casa, meu irmão, deixa eu dizer algo para você. Essa situação aí que a gente está vivendo, Deus está nos provando. Deus está nos provando. Aproveite esse tempo para poder você crescer no Senhor. Muda o teu discurso. Muda o teu discurso. Tem um discurso de fé em Deus, tem um discurso de que acredita na palavra, tem um discurso que tem promessas de Deus vindo na sua direção. E promessa de Deus se cumpre, querido, mas se cumpre diante de homens e mulheres que creem. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Deixa eu dizer uma coisa para você: esse vento vai passar e nós seremos abençoados, nós teremos livramento. Esse tempo é o tempo que cresceremos mais financeiramente, emocionalmente, sabe, com pessoas. É o tempo que a igreja vai crescer, é o tempo que nós crescemos espiritualmente também. Sabe por quê? Porque é o tempo que a gente vai correr para os braços do Pai, é o tempo que a gente vai ficar na presença do Senhor. Então tome posse da promessa. No teu tempo aí atrás, 3, 4, 5, 6, um ano atrás, que você orava, o que o Espírito te ministrou? O que foi que Ele te disse que faria? A promessa de Deus, isso que Ele disse que faria, tome posse. Ainda não aconteceu? Então vai acontecer, porque aquele que prometeu é fiel para poder cumprir. É fiel para fazer cumprir. Segunda coisa, para quebrar a mentalidade de escassez, viva uma vida correta diante de Deus. Viva uma vida correta diante de Deus. Número 14, a partir do 7. A terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra onde mana leite e mel, e dará a nós, somente não sejam rebeldes contra o Senhor. Se Deus disse, Ele vai fazer. O que o texto está dizendo aqui? A terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar na terra. Deixa eu dizer uma coisa, amado. Deixa eu dizer uma coisa, querida. O Senhor tem se agradado de você. Qual é a palavra que sai da sua boca? Me diga quais são os discursos que têm saído da sua boca nesse tempo. Me diga quais são as atitudes que têm saído da sua vida nesse tempo. Numa roda de pessoas, no meio da tua casa, no telefone que você liga, sabe? Na notícia que você ouve, qual é o discurso que sai da sua boca? Será que você tem agradado o Senhor? Será que, sabe, se o Senhor tem se agradado de você com as suas atitudes? O tempo agora não é de murmurar, o tempo agora não é de andar para trás, o tempo agora não é de desistir, o tempo agora não é de parar, o tempo agora não é de estar, sabe, lançando palavra ao vento. O tempo agora é de posicionamento. O tempo agora é de posicionamento. Posicionamento em prol da minha casa, posicionamento em prol do meu casamento, em prol da vida dos meus filhos, sabe, em prol da minha saúde, posicionamento em prol do meu crescimento espiritual, posicionamento em prol de crescimento espiritual, posicionamento em crescer, em amadurecer, posicionamento, irmão, sabe, porque senão a gente vai entrar na mentalidade de escassez, sabe, uma mentalidade de falta, uma mentalidade de que não dá, sabe, de que está difícil, de que vai ser da minha vida, uma mentalidade de ficar com medo do futuro. Começa a viver o hoje. O que Deus tem preparado para você é hoje, não é amanhã.
Basta, a Bíblia fala, basta cada dia o seu mal. Está entendendo? Então nós precisamos agir como esses homens de Deus, Josué e Caleb, que para quebrar a mentalidade de escassez, eles tiveram uma mentalidade de abundância. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo estava sobre eles. E se o Espírito Santo estava sobre eles, e eles tinham essa atitude, imagine o Espírito Santo que estava sobre eles, que agora está dentro de nós. E a Bíblia fala que nós temos, que Ele tem uma aliança maior. Qual deve ser a nossa atitude? Se eles com o Espírito sobre ele tinham atitude de abundância e vencer a mentalidade de escassez, o que você não pode fazer com o Espírito Santo dentro de você? Então é questão de atitude, isso é que vai fazer você vencer. Isso é que vai fazer você avançar e andar, sabe? E olhar para frente, vencendo essas coisas, essas nuvens sempre vão vir. Um dia desse era H1N1, sabe? Era AIDS, era a Zika, e a gente não venceu. Nós não vencemos. Não chegamos até aqui. E como é que agora essa situação vai nos colocar no canto de parede? Dizer que não dá, que não consigo, que vou morrer, que vai acabar. Que é isso? Vamos vencer essa mentalidade pequena, pessimista. E eu não quero dizer isso só usando esse negócio de coronavírus, sabe? Vamos repreender esse espírito de morte da nação. Domingo passado nós tivemos uma grande oportunidade de vencer essas coisas no dia do jejum. Você fez a sua parte? Você tirou o seu dia de jejum, o seu momento, a sua hora de jejum? Porque foi uma oportunidade de vencer a mentalidade de escassez. Sabe, eu determinei do dia 7, do dia 1º de abril até o dia 7, todas as 6 horas você está orando em família. Você está fazendo a sua parte. Separou as 6 horas nesses 7 dias para poder estar orando, para poder estar vencendo isso. Então se a direção vem e eu não cumpro, eu não obedeço, então não tenho o que reclamar. Se a direção vem, se o chofar é tocado, se a direção é dada e eu não submeto, então eu não posso me reclamar, porque eu vou sempre continuar com a mentalidade de escassez. Se eu começo a submeter a direção, eu vou vencendo, eu vou avançando, eu vou crescendo. Um gigante se levanta ali e cai, sabe? Um leão vem para aqui e cai. Por quê? Porque eu estou me submetendo à direção e Deus vai me dando suporte para poder vencer cada um deles. Então, para quebrar a mentalidade de escassez, tome posse da promessa. Segundo, para quebrar a mentalidade de escassez, viva uma vida correta diante de Deus. Viva uma vida correta diante de Deus. Foi o que eu disse para você. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará vencer. Ele nos fará vencer, para que possamos crescer. Mesmo em meio a essa tempestade que a gente está vivendo aí, a gente vai ter vitória. Terceira coisa, para quebrar a mentalidade de escassez, confie sempre no poder do Senhor. Confie no poder de Deus. Sabe, Números capítulo 14, versículo 9 diz assim: e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fosse pão. Olha a mentalidade desses homens, querido. Olha o discurso desses caras. Numa terra onde só tinha gigante. Olha o discurso do cara: não tenham medo do povo da terra, porque nós o devoraremos como se fosse pão. A proteção dele se foi, mas o Senhor está conosco. O Deus de Jacó está conosco. O Deus Salvador está conosco. É a visão desses caras. Não tenham medo deles, é o que ele está dizendo. Números 14, 9. Não tenham medo. Não tenham medo. Não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fosse pão. Por que o cara tem esse discurso, irmão? Porque está cheio de Deus. Ninguém tem um discurso desse com uma mente pessimista. Ninguém tem um discurso desse vazio. Ninguém tem um discurso desse se não estiver olhando para Deus, se não estiver olhando para o autor e consumador da fé. O cara só tem um discurso desse porque está na presença de Deus, conhece Deus que serve. Então nós, irmão, eu quero me colocar nisso aí, precisamos conhecer mais a Deus, porque o nosso discurso precisa mudar. O nosso discurso precisa mudar. Esses caras tinham esse discurso porque tinha intimidade com Deus, tinha experimentado milagre, tinha experimentado livramento, tinha entrado em outras guerras e tinha vencido. Sabe por quê? Porque Deus tinha falado com ele: vá que eu vou com vocês, vá porque eu sou contigo, pode ir que eu vou te conduzir, pode ir para esse caminho porque eu vou te dar vitória. Então esses caras estavam experimentando isso, sabe? Estavam experimentando isso porque eles conheciam Deus. Confie sempre no poder de Deus, amado.
Muitas das vezes nós estamos sendo pessimistas porque nós estamos nos estribando sobre a nossa própria força, o nosso próprio conhecimento, o dinheiro que temos no bolso, a formatura que temos, o pistolão que temos no quartel, o pistolão que temos não sei aonde. Não adianta nada disso, nada, sem dependência de Deus. Sem dependência de Deus no casamento não adianta. Sem dependência de Deus para criar filho não adianta. Sem dependência de Deus para poder servir a igreja não adianta. Sem dependência de Deus para poder avançar e crescer e olhar para o futuro, para os projetos, não adianta. Não adianta. O que vai nos fazer vitorioso é a gente confiar sempre no poder de Deus. Por que a gente está falando de Josué e Caleb? Porque sempre quando se fala em perseverança a gente lembra de Josué e Caleb. Porque quando se fala de gigante, porque quando se fala para a pessoa que olha como olhar de gafanhoto, que se acha pequeno, a gente se lembra de Josué e Caleb por causa do discurso dele. Não era desses, irmão. Não era discurso de pessimista. Não era discurso de, tacanho, pequeno, vazio. Eu quero animar você com essa palavra a buscar o Senhor. Eu quero animar você com essa palavra, para quebrar a mentalidade de escassez, tomar posse da promessa. Eu quero animar você com essa palavra, para quebrar a mentalidade de escassez, viva uma vida correta diante de Deus. Não viva para me agradar, não viva para agradar seu cônjuge, não viva para agradar seu patrão, não viva para agradar seu amigo, viva para agradar a Deus. Tenha uma vida que glorifica a Deus. Tenha uma conversa que glorifica a Deus. Tenha uma oração que glorifica a Deus. Seja servo do próximo de maneira que você possa agradar a Deus. Seja funcionário, de maneira exemplar, de maneira que você possa agradar a Deus. Não para que você possa se permanecer, mas se você faz as coisas para agradar a Deus, com certeza você vai permanecer. Então, se você quiser vencer, a mentalidade de escassez, tome posse da promessa. Se você quiser vencer a mentalidade de escassez, tenha uma vida correta diante do Senhor. Se você quiser vencer uma mentalidade de escassez, confie no poder de Deus. Como é que eu confio no poder de Deus? Mergulhando nessa palavra, vivendo essa palavra, se apaixonando por essa palavra, estando com essa palavra. Querido, nós estamos vivendo um tempo aí que o pessoal está falando de quarentena. Tem outros nomezinhos que eu não me lembro agora. O que você está fazendo com esse tempo? Será que está vendo todos os filmes do Telecine? Todos os filmes do HBO? Todos os filmes, todos os esportes que está passando lá no canal de esporte? Eu não tenho problema com isso não. Mas eu espero que você separe um tempo para crescer no Senhor, para que você esteja cheio, para que a tua mentalidade não seja de escassez, mas que a tua mentalidade seja de confiar na promessa. Mas que a tua mentalidade seja de ter uma vida correta diante do Senhor. Mas que a tua mentalidade seja sempre de confiar no poder do Senhor. E a gente está ministrando hoje na certeza que isso vai ser uma semente para o teu coração. Uma semente que vai germinar. Uma semente que vai gerar força. Uma semente que vai gerar firmeza de propósito. Uma semente que vai gerar perseverança nas guerras que a gente está enfrentando aí. Querido, está passando esse vento, mas eu quero te dizer uma coisa séria. Esse é um dos grandes sinais da vinda de Jesus. A igreja vai voltar a se reunir. Eu ainda não sei a data, eu não sei qual o dia, mas você vai ver como é que vai ser ter pessoas buscando a Deus nesse tempo. Esse é um dos grandes sinais da vinda de Jesus. Da vinda de Jesus. Então, vença a mentalidade de escassez e tenha uma mentalidade de abundância. E quando eu digo de abundância, eu não estou falando de prosperidade, não é isso. Eu estou falando de vida cheia de Deus, cheia da presença, cheia da palavra, cheia da alegria, em meio ao caos. Em meio ao caos que a gente tem visto pelo mundo. Se você tiver uma palavra de vida para as pessoas, você vai posicionar elas. Se você tiver uma palavra, carregada do Espírito Santo, uma palavra carregada de unção, você vai posicionar pessoas. Você vai arrancar ela do medo, você vai arrancar ela do medo da morte, medo do futuro, medo do que vai acontecer, medo das finanças. Se você tiver uma palavra de atitude, uma palavra carregada da unção, de que você recebeu, bebeu da fonte do Senhor, se você tiver uma palavra assim, você vai poder alimentar pessoas. E eu animo você a fazer isso nesse tempo. Eu animo você a fazer isso nesse tempo, a receber uma palavra de Deus e derramar sobre a vida das pessoas. Não é tempo de ser cisterna, é tempo de ser fonte. Cisterna seca, fonte não seca. Ela está sempre jorrando
e tem sempre gente querendo beber uma palavra de Deus da nossa vida. Amém? Curva sua cabeça aí. Quero orar por você, quero orar pela sua família, quero orar pela sua casa. Pai, eu quero te pedir a tua bênção sobre essa casa, sobre essa família, meu Deus, que está recebendo essa palavra do teu céu. Eu quero usar da autoridade do teu nome, Deus, e repreender toda e qualquer visitação contra essa casa, seja ela de medo, seja ela de, de tristeza, seja ela de depressão por essas situações. Eu quero repreender debaixo da autoridade do teu nome, meu Deus. Eu quero agora liberar uma palavra de vida sobre essa casa e sobre essa família. Eu quero liberar uma palavra de abundância ao coração desse pai, ao coração desse sacerdote, para que ele possa ser fonte dentro do seu lar, para que ele possa derramar uma palavra do teu céu sobre a sua esposa e sobre os seus filhos. Meu Pai, eu te peço no nome de Jesus, já repreendo desde já esse espírito de morte que se alojou sobre a nação, sobre o Brasil. Eu quero repreender esse espírito de morte, e eu quero ordenar agora, espírito de morte, eu te ordeno que você caia por terra no nome de Jesus, que você vá para o lugar árido, aguardar o dia do julgamento. Eu ordeno debaixo da autoridade do nome de Jesus, porque ele disse, a palavra diz, que todo nome se renderia diante do nome de Jesus. Então, coronavírus, você tem um nome, então debaixo da autoridade do nome de Jesus, eu te repreendo debaixo dos céus, de cima dos céus do Rio Grande do Norte, de cima dos céus dessa cidade chamada Parnamirim. Eu repreendo no nome de Jesus, e eu te peço, Deus, que os céus do Senhor estejam abertos sobre nós, no nome de Jesus. Se você recebe, diga amém. Então eu desde já, agradeço a você por estar aí, e quero animar você, irmão, a estar nos procurando. A gente viu aquele postzinho da generosidade. Nas quarta-feiras de 10 horas da manhã eu estou aqui, às 8 horas da noite. Às sexta-feira de 10 horas da manhã eu estou aqui, às 8 horas da noite. Nós precisamos estar honrando com o nosso compromisso, tá certo? Cumprindo algumas coisas. Então, se você quiser dizimar, ofertar, tem lá o postzinho, tem um horário presencial e também tem a conta da igreja. Deus abençoe você, tenha uma semana de vitória, cheiro no coração.